Comemora, nação! West Ham aceita vender Lucas Paquetá. O Rio vai parar, hein? Vamos trazer todos os detalhes, todas as informações para você em relação a isso, o torcedor rubro-negro. Vamos comentar também sobre a partida de logo mais. Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca, segunda rodada do Campeonato Carioca, torcedor rubro-negro, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like que é muito importante, ó, Mengão na veia, não tem jeito, inscreveu-se no sino, deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira tocou, então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. E o que acontece? Olha, o Flamengo joga hoje em Moça Bonita, tá? À noite, às 9h30 da noite, horário de Brasília. E parece que vai cair o mundo. Parece que vai cair o mundo lá na cidade do Rio de Janeiro, porque tá um tempo feio danar. É torcer para que realmente o sistema de drenagem do Moça Bonita esteja funcionando. Porque senão vai ficar tudo alagado. O Felipe Luiz, pela primeira vez, estará presente num jogo do Flamengo profissional. Ele não estava na última partida. Nessa partida, o técnico Felipe Luiz estará presente e assistirá, acompanhará o jogo da garotada da base do Flamengo. O técnico do Flamengo é esperado. Aliás, o Vitão, zagueiro que o Flamengo contratou, já está regularizado. Saiu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e pode estrear com a camisa do Flamengo. E, em função do problema que o Danilo enfrenta, correlacionado ao seu joelho, né, que ele se lesionou na partida contra o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, só que, como o Léo Ortiz também se lesionou, vambora, Danilão, continua jogando. O Léo Ortiz ainda requer um determinado cuidado da questão do tornozelo dele, portanto, também está fora desse início de temporada, só deve voltar Danilo e Léo Ortiz para a partida diante da equipe do Corinthians. Então, o Vitão meio que pode furar a fila aí, estrear antes do previsto e receber uma oportunidade também antes do previsto em função do problema com o Danilo e também do problema com o Léo Ortiz, e ele já tá listo, né? Listo, como dizem o pessoal que fala castelhano, fala espanhol, já tá pronto para estrear pelo Flamengo, então devemos ver o Vitão, não hoje, tá, evidentemente, mas nas próximas partidas do Flamengo. Mais uma vez o Alacian vai participar do elenco das categorias de base do Flamengo, que deve repetir a escalação, ou o Alan Santos pode entrar nesse time do Flamengo no lugar do Douglas Telles, que também é bom jogador, tá? O Flamengo deve ir a campo com o Léo Nanete, Daniel Salles na lateral direita, na zaga Iago e João Vitor, na lateral esquerda Johnny, pessoal. Pablo Lúcio, Caio Nóbrega, Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e o Alacian devem ser os titulares do Flamengo desse embate diante da equipe do Bangu. O estádio de Moça Bonita, que depois de muito tempo volta a receber um duelo entre Flamengo e Bangu. O último que eu lembro, acho que foi em 2016 ou 2017, que o Mancoejo, rapaz, eu lembro disso, o Mancoejo fez um gol com a camisa do Flamengo de fora da área, um golaço, uma bola colocadinha. Depois disso o Flamengo não jogou mais lá, o Bangu vendia o seu mando, né, para fora do Rio de Janeiro, então até mesmo jogava no Maracanã. Eles reformularam o sistema de iluminação, então o Flamengo vai poder jogar à noite tranquilamente, beleza? E aí, meus amigos, os titulares do Flamengo na sua totalidade só devem voltar mesmo para a Supercopa, mas no dia 21 contra o Vasco, que é o próximo jogo do Flamengo após esse embate diante da equipe do Bangu, o Flamengo naturalmente, tá? O Flamengo naturalmente já vai contar com alguns jogadores. Aliás, lê do engano, né? O Flamengo
tem Volta Redonda ainda. Esse jogo talvez o Vitão jogue no dia 17, também às 9h30 no dia 17. E o Flamengo tem o Vasco da Gama na sequência no dia 21, beleza? Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar. Ó, o Jorge, você lembra do Jorge, lateral esquerdo do Clube de Regatas do Flamengo? Pois é, ele falou do Flamengo. E ele disse: eu falei pra mim mesmo que ali seria o lugar onde eu iria vingar e me destacar no futebol brasileiro. Então, focado, quem sabe um dia eu possa pisar de novo no Flamengo, porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Olha, o Jorge pra mim foi uma surpresa, porque eu achei que ele seria um dos grandes laterais esquerdos, pelo menos do futebol brasileiro. Ele surge como um meteoro no Flamengo, é vendido ao Mônaco, mas depois não logra sucesso. Ele volta até o Brasil, joga pelo Santos, depois até tem uma passagem melancólica pelo Palmeiras. Se eu não me engano, hoje está no Remo, né, que subiu para a primeira divisão, mas ele deu essa declaração aí nesse sentido. Os ingressos para a decisão entre Flamengo e Corinthians da Supercopa do Brasil, repito, não caia em golpes da internet, torcedor. Tenha calma na hora de comprar o ingresso, porque serão vendidos exclusivamente pelo site Bilheteria Digital a partir das 2h da tarde de amanhã, quinta-feira, dia 15. Então se atente a isso para que você não caia em golpe. Para efetuar a compra, os torcedores devem realizar previamente o cadastro da biometria facial no site, que é uma tecnologia que vem chegando para ficar no Brasil, que é da biometria, que até melhora o nível de seguridade, né, dos torcedores presentes no estádio, eventualmente para reprimir, né, alguma ação, algum delito, né? Pessoal, olha que interessante essa notícia aqui. O Conselho Deliberativo do Flamengo, quem traz essa informação vem na Casagrande, convocou, presta atenção, uma reunião para o dia 27 para votar uma importante mudança no estatuto, proposta de emenda para impedir que dirigente de outro time atue nos poderes do Flamengo. Como assim, Pedrão? O que tá pegando? Olha, alguns membros da antiga gestão do Flamengo hoje trabalham em outros clubes. Por exemplo, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, faz parte do grupo que adquiriu a SAF do Confiança. O Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, é dirigente do Remo. O Bruno Spindel, hoje, é dirigente do Cruzeiro. Então, a fim de inibir a ação eleitoral desses citados ou participações em possíveis futuras gestões do Flamengo, justamente para inibir isso, o Flamengo convocou essa reunião para votar essa mudança no estatuto. A ver se vai passar. Evidentemente que os apoiadores, né, a ala de Rodolfo Landim, Marcos Braz no Flamengo, que continuam como sócios naturalmente do Flamengo, nada impede deles serem sócios, vão tentar barrar essa emenda no estatuto do Flamengo. Eu queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber. Pessoal, isso não é segredo, o Andrew já desembarcou no Brasil e disse que os seus pais eram torcedores do Flamengo e se empolgou, dizendo que agora está presente no maior clube do Brasil e solicitou a camisa de número 42 do rubro-negro. A escolha em homenagem ao seu pai, que faleceu, infelizmente, aos 42 anos, número que o atleta carregou durante toda a sua trajetória profissional. Nesse momento, o jogador realiza os últimos exames médicos para selar o vínculo com o clube, que terá uma validade de 4 anos. Andrew será goleiro do Flamengo por pelo menos 4 anos, a não ser que seja negociado. Tomara que não, tomara que faça um sucesso retumbante no Flamengo, que agarre muito bem, que possa evitar todos os gols possíveis de serem feitos no Flamengo. Boa sorte ao garoto de 24 anos. Governo do Estado do Rio de Janeiro autoriza projeto da Gávea. O governador do Rio, Cláudio Castro, autorizou oficialmente o projeto Gávea Século XXI, permitindo que o Flamengo reformule completamente a sua sede. O plano inclui
hotel temático, museu, novas lojas, mini estádio para cerca de 2.000 pessoas, estacionamento subterrâneo com 1.000 vagas e novas quadras esportivas. A autorização do Estado é decisiva porque o terreno pertence ao governo e é cedido ao clube por aforamento desde a década de 1930 com uso limitado para fins desportivos. E lógico, o Flamengo entrega uma contrapartida não só para o Estado, mas uma contrapartida da sociedade, à sociedade, que é ter um clube polidesportivo onde as pessoas possam praticar esporte. Naturalmente fomenta a economia do Rio de Janeiro e várias outras contrapartidas que o Flamengo diretamente ou indiretamente acaba gerando em função dessa cessão desse terreno, que também é cedido a outros clubes do Rio de Janeiro, não é só o Flamengo não. Ah, tá vendo aí, ajudado pelo governo, mas não tem essa história da carochinha comigo não. Eu sei que muitas pessoas não queriam dar essa felicitação, no entanto, eu não serei aqui deselegante, digamos assim, porque hoje é aniversário de Emerson Royal, meus amigos. O lateral direito do Flamengo completa mais um ano de vida hoje, nesse dia 14 de janeiro, conquistas, enfim, que ele possa se reerguer como jogador do Clube de Regatas do Flamengo, né? Teve falhas importantes aí no ano passado, agora ele terá uma pré-temporada, vai ter ali mais conhecimento do espaço do Flamengo, mais entrosamento com os atletas do Flamengo. Não tem desculpas, né, para que ele não tenha um bom desempenho, digamos assim. Estou torcendo para que ele tenha um bom desempenho. E bom desempenho, pessoal, falando em bom desempenho leva a bom jogador. Bom jogador, craque, leva a Lucas Paquetá. Pois é, temos novas informações sobre a chegada de Lucas Paquetá à cidade do Rio de Janeiro. Lucas Paquetá se apresentou normalmente para o treino de hoje com a equipe do West Ham na cidade londrina, segundo relatos de colegas que acompanham o clube inglês dia após dia, como, por exemplo, o Ben Jacobs, que é um dos jornalistas ingleses que cobre o dia a dia do clube londrino. Flamengo e West Ham têm uma reunião agendada para discutir sobre a oferta do Flamengo na sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, Flamengo e West Ham tem essa reunião. Meio-campista pressiona muito, pessoal, para que o negócio aconteça nesta janela de transferências e não na janela de transferências do meio do ano. O Flamengo teme também uma possível valorização do jogador também no meio do ano, que já é valorizado, mas com a disputa da Copa do Mundo, dependendo do desempenho dele, vai ficar ainda mais valorizado. E alas da imprensa, alguns setores da imprensa, sobretudo setores do outro lado da rodovia Presidente Gaspar Dutra, já começam a colocar as asinhas, as arminhas, as garras de fora. Por exemplo, Leandro Quesada, no programa Donos da Bola do Neto, disse o seguinte: de todos eles, o Paquetá só supera em qualidade técnica o Samuel Lino. Olha isso. O Paquetá perde para todos os outros. Gerson, Vitor Roque, Almada, Danilo, Gabigol, Paulinho. Não é nem jogador de seleção. Que é isso? Que recalque é esse, Leandro Quesada? E para completar, não é apenas... Essa fala não é exclusiva do Leandro Quesada. Ela é também de Júlio Gomes, que também está presente do outro lado da rodovia Gaspar, presidente Dutra. E ele fala o seguinte: eu não acredito que o Paquetá vai elevar o patamar do Flamengo. Na minha visão, ele é um jogador comum. Ele é um jogador superestimado, disse o Júlio Gomes. Nossa, superestimado o Paquetá. Camisa 10 de um clube da Premier League, titular da seleção brasileira. Será mesmo superestimado? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Então, isso também, essas falas recalcadas, invejosas, em relação ao Flamengo, mas não é só o Flamengo, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tem jornalistas que, vez ou outra, proferem algum tipo de comentário invejoso em relação a São Paulo, mas nos últimos tempos a gente vê muito mais jornalistas proferindo palavras invejosas em relação ao Flamengo, ao Rio, do que de São Paulo, porque o Rio de Janeiro tá ganhando tudo. Flamengo, 22 gol Libertadores, 23 o Fluminense, 24 o Botafogo, 25 o Flamengo, então eles estão com inveja. Pelo Paquetá, não só, também, mas não só dele ser cria do Flamengo, mas por ele ser cria do Rio de Janeiro, por ter começado a jogar futebol no Rio de Janeiro, eles têm esse tipo de comentário. Isso acontece também com o Vinícius Júnior. A gente vê jornalistas de São Paulo dizendo que o Vinícius Júnior é mais ou menos, pode até achar que é mais ou menos, liberdade de expressão, mas tem essa carga bairrista. Tem essa carga bairrista. Flamengo segue otimista pela contratação de Marcos Antônio. Segundo o repórter Alexander, o Flamengo demonstra otimismo para contratar o meio-campista do São Paulo e planeja apresentar uma proposta considerada financeiramente atraente ao tricolor, que está numa areia movediça. Por outro lado, o clube paulista só admite negociar o volante por cifras elevadas, classificadas como assustadoras. A possível contratação de Paquetá não interfere na busca pela contratação de Marcos Antônio, já que a comissão técnica rubro-negra e a diretoria rubro-negra entendem como posições diferentes, apesar do Lucas Paquetá ser multifunção. Voltando ao Paquetá, ele já negou 3 clubes, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, e diz que só sairá para o West Ham, e vai sair de fato para o West Ham, para ir ao Flamengo. Ele mantém a pressão para ser transferido ao Flamengo. Segundo pessoas próximas aos atletas, ele ainda se recupera de um problema nas costas. Por conta dessa condição física, sua presença na lista de relacionados para o clássico contra o Tottenham ainda é certa, noticia a imprensa inglesa, mas eu tenho informação de que também é para que o negócio entre Flamengo e Paquetá saia. Ele está fazendo essa pressão. E Rodrigo Matos traz a maior bomba desta quarta-feira. O grande jornalista Rodrigo Matos traz que o West Ham sinalizou ao Flamengo que aceita vender Lucas Paquetá. Embora o preço oficial só vá ser revelado na sexta, o Flamengo já sabe que a pedida será inferior aos 70 milhões de euros de avaliações passadas. A diretoria do Flamengo trabalha com a expectativa de que o negócio seja fechado em um patamar entre 40 a 50 milhões de euros. Portanto, o Flamengo não se negaria, evidentemente que vai tentar reduzir, a pagar até 50 milhões de euros pela contratação de Lucas Paquetá. Algumas pessoas com as quais eu conversei, experientes do futebol europeu, têm fontes no clube londrino, me revelam que o West Ham deve pedir a quantia de 49 milhões de euros ao Flamengo. E aí, cabe ao Flamengo tentar negociar um meio termo, um 45, enfim, ou efetivamente pagar os 49 milhões de euros que devem ser pedidos pela a equipe do West Ham. Quem diria, hein? Aquele Flamengo endividado, dos salários atrasados, finge que paga, finge que joga, do Vampeta. Em 2026 estaria chegando às incríveis cifras possíveis de 50 milhões de euros na contratação de um jogador que, para mim, é um excelente jogador, a despeito da inveja dos colegas de São Paulo. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.